Viagem na Bíblia, com Clério Crook. Olá, shalom a todos. Nós estamos aqui nas ruínas da antiga Samaria, a cidade fundada por Onri, rei de Israel, conforme registra 1 Reis, capítulo 16, versículo 24. Ele comprou essa colina de um homem chamado Shemer, e por isso ele nomeou a cidade pelo nome de Shomrom, em hebraico, ou seja, Samaria, como nós temos a versão em português. Aqui então foi utilizada a partir de então como a capital do reino do norte, do reino de Israel, das 10 tribos do norte. Foi fundada então no ano 880 a.C. Continuando aqui nas ruínas da antiga Samaria, foram encontrados aqui pelos arqueólogos, foram achados restos de marfim. Marfim que foi trazido de Tiro e de Sidom por Jezabel. Nós sabemos que Onri foi pai do rei Acabe, que casou-se com Jezabel, uma sidônia da cidade de Tiro e Sidom, e ele trouxe ela para Israel. Foi aqui que o seu filho, então Acabe, filho de Onri, continuou a construção do palácio, a construção da cidade, e ele trouxe Jezabel para cá, e muito provável que essas peças de marfim foram trazidas da região de Tiro e Sidom por causa da infâmia e Jezabel, da esposa de Acabe, que depois, mais tarde, também vai mandar que seja erigido, que seja construído aqui um altar a Baal e a Astarote. Por causa disso, depois os profetas de Israel vão se levantar contra essa cidade que se tornou paganizada por causa de Jezabel, que era uma rainha má, a qual casou-se Acabe, e os reis de Israel, desde Elias e outros reis, Oséias, profeta Oséias, profeta Elias, vão profetizar contra os maus feitos de Acabe e sua esposa má Jezabel, e aqui então profetizarão a ruína dessa cidade. E de fato a cidade caiu no ano 722 a.C., quando o rei da Assíria, o rei Sargon II, ele sitia a cidade, sitia essa colina, o palácio, e aqui então termina com o império do Reino do Norte, com o império do Reino de Israel, e então cai a Samaria. Está registrado nos livros de história. No ano 722 cai o Reino do Norte, cai o Reino de Israel. Muitos morreram e muitos foram levados cativos para a Síria, e ali então termina o Reino do Norte. Os que restaram do Reino do Norte ficaram aqui na terra, e o rei da Síria enviou outros povos para cá para misturar, para miscigenizar a raça. E nós sabemos então que a partir daquele momento começa a surgir um outro povo aqui nessa mesma região, chamado os samaritanos, que na época de Jesus existia aqui os samaritanos. Esse povo é um remanescente das 10 tribos do norte que encerrou o império no ano 722 a.C. Estamos aqui, de fato hoje só tem ruínas, conforme profetizaram os profetas de Israel. Não existe mais nada. De fato aqui esteve então Onri, que fundou a cidade, construiu o palácio, construiu a cidade, e daqui o seu filho Acabe e Jezabel estavam. Então foi aqui que reinou esse rei mau, um dos piores reis de Israel, com sua esposa pagã Jezabel, que foi ela que através dela vieram muitos deuses pagãos inseridos aqui no culto nas 10 tribos do norte em Israel.
Então, depois da destruição do Reino do Norte aqui pelos assírios, a cidade foi reconstruída novamente em 331 a.C. por Alexandre o Grande, que veio da Grécia, conquistou essa região. Porém, foi destruída novamente pelos asmoneus. Mais tarde, no reinado de Herodes o Grande, ele reconstrói a cidade e renomeia a cidade de Samaria, Shomron, para Sebaste. Ele faz uma reconstrução, uma ampliação em homenagem ao Augusto de Roma e dá-lhe o nome de Sebaste. Herodes, você sabe que construiu Cesareia Marítima, Herodes construiu Massada, Herodes construiu também o Heródio e ampliou o templo em Jerusalém. E a quarta construção dele foi aqui, construção de Sebaste. Nós encontramos até hoje aqui ruínas do período romano, do período de Herodes, como teatro romano, o cardo romano, fórum romano e várias construções do período romano. Nessa época, foi a época então que viviam na região aqui os samaritanos. O povo que vivia foram o remanescente das 10 tribos do norte. Vocês lembram que as 10 tribos do norte foram miscigenizados, foram misturados com outros povos enviados para cá pelos assírios e passou a ser um povo de raça misturada, e assim os judeus tinham inimizade com os samaritanos por causa dessa questão. E eles então fundaram uma religião própria aqui na Samaria, a religião dos samaritanos, e o monte de adoração era o Monte Gerizim. Está aqui de frente de nós o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é um monte citado já na Bíblia hebraica, como desde a época de Josué, como o Monte da Bênção, e de frente dele está o Monte Ebal, o Monte da Maldição. E aqui, depois da conquista, Josué vem aqui, eles leem as tábuas da lei, a Torá, a lei é lida nesse Monte Ebal e no Monte Gerizim, o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. O Monte Gerizim, então, é tomado como sendo o Monte Sagrado dos Samaritanos, e não mais Jerusalém. A partir de então, as escrituras samaritanas, eles têm a Torá samaritana, que são os 5 livros, a mesma da Torá judaica, porém numa escrita mais antiga, uma escrita hebraica mais antiga, e também alguns textos alterados, como por exemplo, eles têm um mandamento a mais, que a adoração deve ser feita no Monte Gerizim. Esses fatos nós conectamos com os tempos do primeiro século, com os tempos de Jesus, quando diz o evangelista João que Jesus estava em Jerusalém e ele desejou ir para a Galileia, mas pela Samaria. Existia um caminho, segundo Joséfo, o caminho da Galileia até Jerusalém era feito pelo Vale do Jordão. Descia-se de Jerusalém em Jericó, subia-se pelo Vale do Jordão até a Galileia. Mas naquela ocasião, Jesus desejou passar pela Samaria, ou seja, ele veio de Jerusalém, não pelo Vale do Jordão, mas veio pelas montanhas da Samaria para passar justamente aqui em Samaria, porque ele também queria levar o Evangelho, queria alcançar as 10 tribos do norte, os samaritanos, porque afinal Jesus tinha vindo para salvar as 12 tribos de Israel, não só Judá, mas também as 10 tribos do norte. E quando Jesus chega aqui, nós conhecemos pelo Evangelho de João, capítulo 4, da conversa dele com a mulher samaritana. Aqui bem próximo de nós, de frente, está a moderna cidade de Nábulos, que foi construída, hoje é a capital da Palestina, capital moderna, mas foi construída na antiga Shechem, a antiga Siquém bíblica. Ali está o poço de Jacó, e foi ali que Jesus senta e conversa com a mulher samaritana. Vocês conhecem a história, ela não aceitou de início a conversa com um homem judeu, mas aos poucos Yeshua foi introduzindo o Evangelho e conseguiu colocar a semente no coração daquela mulher. Essa mulher, a propósito, muitas vezes nós a interpretamos como uma mulher imoral, mas segundo estudos recentes, ela não era uma mulher imoral, e sim uma mulher que tinha muitas necessidades. Talvez ela não tivesse os maridos porque ela tivesse perdido na guerra, enfim, ou quem sabe ela não deu filhos para eles e eles pediram divórcio, porque mulher não podia pedir divórcio na cultura antiga, somente o homem podia pedir divórcio caso a mulher não desse filhos.
Mas sabemos que o final da história, Yeshua então coloca o evangelho no coração dessa mulher. A primeira pergunta que ela faz para Yeshua, para Jesus, é: o nosso povo adora nesse monte. Qual monte? O Monte Gerizim, que está aqui, o Monte da Bênção, porque os samaritanos escolheram esse monte como monte sagrado. Já os judeus, Jerusalém, Monte Moriá, Monte Sião. E Yeshua diz para ela: a salvação vem dos judeus. Ele estava voltando à profecia de Jacó, lá em Gênesis 38, quando ele abençoou as 12 tribos, e sobre a tribo de Judá, a tribo de Judá, ele abençoou e disse que não se apartaria de Judá o cetro sem que antes viesse Shiló, ou seja, que Judá não deixaria de existir sem que antes viesse o Messias, porque o Messias viria da tribo de Judá. Estava referenciando a profecia de Gênesis capítulo 38, da bênção de Jacó para os seus 12 filhos. E a mulher entendeu então que o Messias viria da tribo de Judá, teria que vir de Jerusalém. Ela entendendo, ela aceita a palavra e ela, a partir de então, ela sai para a cidade, para a aldeia, para a vila e traz os outros homens. E nós sabemos o final dessa história, que Yeshua primeiro que evangeliza aqui, que prega a semente do evangelho. Mais tarde, depois, nós sabemos que os evangelistas, que os apóstolos, depois de Jerusalém, vieram a Samaria também para pregar aqui, e muitos aceitaram a pregação do evangelho nesse lugar. Então é maravilhoso nós estarmos aqui, finalizando esse vídeo, diretamente aqui das ruínas da antiga Samaria, desde os tempos antigos, desde os reis de Israel, 880 a.C., com Onri e Acabe, Jezabel, até os tempos de Jesus. E nos dias de hoje, nós estamos aqui, pertence à Cisjordânia, Nablus, que está aqui próximo, é a capital da Cisjordânia, Palestina. Nós estamos numa vila aqui próxima de árabes que cuidam desse lugar, que estão aqui. Então, um lugar maravilhoso. Você também é convidado para conhecer esse lugar aqui na Samaria, na antiga Samaria, atual Cisjordânia. Então nós estamos ainda aqui na antiga Samaria, nas ruínas de Shomron, Samaria. Eu estou mostrando para vocês agora o lado oposto da cidade, ou seja, o lado oriental. E vocês estão vendo o monte que está aparecendo na cena, o Monte Gerizim. O monte onde é o Monte da Bênção, o monte usado então como centro de adoração para os samaritanos, para a religião samaritana. Até hoje, talvez uma curiosidade para nós, para muitos de nós, mas ainda existe um remanescente de samaritanos aqui no Monte Gerizim, que ainda praticam a sua religião, a sua fé. Eles são também judeus, mas com as suas diferenças. Ainda eles estão aqui no Monte Gerizim. E do lado de lá do Monte Gerizim, continuando para o lado do Oriente, nós temos no vale a cidade de Nablus, atual Nablus, que é a antiga Siquém, a Siquém bíblica, chamada em hebraico de Shechem. E mais ao norte tem um vale no meio, é o Monte Ebal, o Monte da Maldição. É uma bênção nós conhecermos essa região bíblica tão importante. E atualmente é a cidade, ou seja, a região da Cisjordânia, conhecida também como a Palestina, o governo da autoridade palestina. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia.
A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br